enquanto isso acontece, o presidente, apoiado pela maioria dessa casa, fica passeando de moto no Rio de Janeiro, gastando dinheiro público, inclusive, que o deslocamento dele para lá custa, segurança custa. E eu não sei por que ele estava fazendo aquele passeio de moto. Que eu saiba, não estava inaugurando nada. Se estiver comemorando, vai estar comemorando o que? As mortes do Brasil? Vai estar comemorando as infecções? Vai estar comemorando o desastre que é o governo dele? Esse presidente não pode mais continuar, não. Ele é a encarnação da crise, ele tem que sair. Ao invés de estar discutindo a PEC 32, nós tínhamos que estar discutindo aqui um dos processos de admissibilidade do impeachment. É isso que nós precisamos discutir, tirar esse homem daí, antes que o Brasil não tenha mais como ser recuperado. Essa é a nossa função. Então, eu lamento muito e vamos dizer aqui, reafirmar, vamos fazer o que precisar para essa PEC não passar. Do contrário, nós teremos a seguinte situação, que eu peguei justamente para mostrar à senhora. Idos da ditadura. O que eu tenho às mãos? O Estado de São Paulo. Aqui, doces, salgados, receitas. Carne de festa, bombom de castanha, bombom de coco. Toda vez que o censor não queria que falasse, era publicado no jornal uma receita. O jornalista era censurado, não tinha mais a palavra, então na sua coluna tinha bolinhas picantes, florzinha de leite. Os flocos são para delícia gelada. Vossa Excelência não pode ser uma censora. Tem que ser a presidente de todos e de todas. Muito obrigada, deputada. Agradeço a sua sugestão de como devo conduzir a sessão, mas a Vossa Excelência esqueceu de citar o artigo 17, inciso 1, letra B, letras A e B, que diz: compete à presidência da comissão presidi-la e manter a ordem. E também conceder a palavra aos deputados. Essa questão já está vencida, eu deixei Vossa Excelência falar, apesar da questão já estar vencida e de ser vedado ao parlamentar falar sobre o assunto vencido. Deputado Rogério Coutos, nós não estamos na Inglaterra, onde você perde um trem ou um ônibus por 1 minuto. Nós estamos no Brasil, em que o pobre trabalhador fica numa parada de ônibus, esperando o ônibus das 14, que aparece às 15, quando aparece. Então, eu acho que é uma questão, até quando eu falo do bom senso, deputado Orlando, eu estou falando no sentido mais bom senso mesmo, deputado. E eu sou uma pessoa que sempre interpreta o regimento de forma sistemática, sistêmica, de acordo com os outros artigos, e nunca de forma literal. Eu não tenho uma formação mental parecida com o dos nossos descobridores, antecessores, os portugueses. A minha formação mental é de advogado, é mais elástica, é mesmo para trazer o bom senso, para interpretar de forma sistemática, menos restritiva, menos limitada. E assim como praticamente ilimitada tem sido a minha boa vontade com Vossas Excelências. Então, eu peço também que, nesse momento, a gente possa superleza. Eu estou sendo gentil em dar uma explicação longa. Eu poderia simplesmente dizer, já está resolvido, é matéria superada. Estou aqui explicando para que entendam toda a minha boa vontade, deputado Orlando, que tem sido uma pessoa que costuma também colaborar para o bom andamento dessa sessão. Mas eu já estou aqui em mãos com o pedido, com o requerimento de encerramento. Porque se o acordo for descumprido, meus amigos, eu terei que passar à votação o requerimento de encerramento da discussão. Então, vamos tocar a reunião de forma que seja garantida a palavra de todos os parlamentares. O tema é importante, é uma PEC. Vamos trabalhar de forma amistosa, com todas as divergências que temos, e não tentando criar. Aí sim, eu hoje de manhã, inclusive com o deputado Rui Falcão, pediu que eu não usasse o termo artifício. E eu falei que não tinha intenção de usar, que havia usado, e eu mesma me corrigi, porque quando eu falei me soou mal. Quando eu falei artifício, não é artifício, eles estão usando obstrução, é regimental, eu mesma corrigi. Porém, deputado Orlando, a insistirem com essa tese, eu vou ter que chamar de artifício, sim, o que estão fazendo, tentando fazer. Mas, felizmente, vocês têm aqui uma deputada, uma presidente, que tem toda a boa vontade, mas que tem firmeza nas suas posições. Então, está indeferida a questão. Presidente. E eu ouvi alguns deputados dizendo que os deputados da base estariam constrangidos de votar nessa PEC, que nem se inscreveram aqui, poucos estão inscritos, pelo contrário.
Pelo contrário, eu não tenho constrangimento algum em votar essa reforma. Eu não tenho. Nós não estamos constrangidos. Na verdade, nós não queremos obstruir. Nós não queremos que uma quantidade excessiva de pessoas discutindo possa estar levando essa sessão até tarde e, obviamente, atrasando a votação que deveria ter sido feita há muito tempo. E aí vem a argumentação também de que esse momento não é um momento apropriado para a gente votar isso, que temos que votar questões envolvendo a pandemia. Isso é hipocrisia. Quantas outras questões que já foram votadas de interesse da oposição, sobretudo no plenário, e não se discutiu isso, não viram problema em estarem votando questões que não são relacionadas à pandemia. Aí falam também de auxílio emergencial, assim, é uma verdadeira hipocrisia, por quê? Como que você vai dar auxílio emergencial se o dinheiro não dá em árvore? As reformas são necessárias para isso. O dinheiro não dá em árvore. O auxílio emergencial de 600 reais custava aos cofres públicos 50 bilhões por mês. Quando diminuiu para 30, para 300, 25 bilhões por mês. O endividamento é grande para o Estado brasileiro, para a União. Há de se fazer, sim, essas reformas. Tanto que foi feito também a PEC emergencial para fazer algumas correções, algumas alterações no serviço público, até mesmo para poder conceder esse auxílio emergencial, para dar mais auxílio emergencial, mas não tem como se fazer toda essa garantia de auxílios emergenciais sem termos antes reformas que possam fazer com que a nossa economia possa estar bem, produzindo, e assim termos recursos para isso. E aí, ouvi também um deputado dizer que a oposição estava sintonizada com os servidores. Estamos sintonizados com os servidores. Olha, nós estamos, o governo, no nosso caso, o PSL, está sintonizado com o Brasil. Porque nós não queremos que os servidores sejam prejudicados, obviamente, mas também que eles não fiquem com privilégios que muitas vezes existem no serviço público. E eu falo como servidor público. Eu cansei de ver, nesses meus anos de concurso público, nesses anos de serviço público, pessoas que trabalhavam efetivamente, produziam, mas também tinha aqueles outros lá que estavam encostados. Pessoas que estavam encostadas, jogando Tetris, jogando paciência. Aí podem falar da questão da avaliação de desempenho. Ouvi um deputado também falar que a estabilidade ela é necessária e que o servidor ele já pode ser demitido. É mentira. O servidor só vai ser demitido se ele cometer um crime, um peculato. Se ele estiver subtraindo alguma coisa no serviço público, aí sim ele pode ser demitido. Fora isso, ele não é demitido. A avaliação de desempenho hoje é para inglês ver. Eu garanto isso para vocês. Ninguém sofre uma avaliação de desempenho criteriosa a ponto de fazer uma aferição da sua eficiência e da sua efetividade no serviço público que possa estar gerando uma demissão, como ocorre na iniciativa privada. Se o cidadão não está trabalhando, se o cidadão não está produzindo, ele é demitido. E no serviço público deveria ser assim. Se ele não está produzindo, se ele não está trabalhando efetivamente, ele também tem que ser exonerado. E aí falaram aqui das carreiras policiais e outras carreiras que não pode acabar o Instituto da Estabilidade. Para eles não vai acabar. Carreiras típicas de Estado não vai acabar. É óbvio. É fato. Não pode acabar. Como que vai tirar a estabilidade de um policial? Mas outras carreiras têm que acabar. Tem que fazer essa flexibilização do serviço público, porque o serviço público se tornou, e eu digo muito mais no governo PT, né, que foram diversos concursos públicos, era concurso público à torta e à direita. Ele se tornou um grande negócio, porque as pessoas falavam, olha, eu vou me formar, eu quero fazer um concurso público e eu vou ter lá meu boi na sombra durante a minha vida inteira.
não vou ser demitido. E se tornou essa forma, essa cultura em que, muitas vezes, existem pessoas que não produzem. E não estou falando aqui que são todos. Eu, diversos desses cargos que eu exerci, os órgãos por onde passei, fiz vários amigos e vi gente que trabalhava muito mesmo. E muitos desses estão ao nosso lado. Estão conversando conosco. Eu recebi o pessoal do Sinagências, que eu mantenho uma relação muito amigável com eles. Quando eu fui eleito, eles fizeram uma verdadeira festa, porque iam ter aqui um representante de uma agência reguladora. E eu tenho mantido relações muito próximas com eles. Falo com eles sobre as emendas, inclusive vou propor essas emendas que eles estão me pedindo, mas não aqui, não nesse momento. Porque aqui a gente tem que debater admissibilidade, não é mérito. E aqui está debatendo só mérito. Já debatemos mérito demais nessa comissão. Não debatemos a admissibilidade, até porque ela não tem nenhuma inconstitucionalidade. Falar que é inconstitucional é um grave equívoco ou uma desonestidade. Desonestidade intelectual. Não tem nenhuma inconstitucionalidade nela. E, aliás, eu acho até que o relator fez um belo relatório, fez um belo trabalho, mas pecou ao acatar a pressão de sindicatos da oposição de retirar esses princípios. De retirar os princípios que estavam, os novos princípios da administração pública: imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e, sobretudo, a subsidiariedade. Até porque esse princípio, ele faz com que o Estado pare de ser o protagonista da vida das pessoas. Tire essa questão de ser o ator principal e passe para o indivíduo. Passe para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada efetivamente desempenhar aquelas funções que lhe são próprias. E o Estado somente naquilo que é dever constitucional, que está plasmado na nossa Constituição. E por isso que faço aqui essa crítica, assim como fiz diversas outras críticas, mas aí é uma crítica até não ao relator, mas ao governo, de não estarem inserindo aqui carreiras como Judiciário, Ministério Público, que devem também cortar na carne. Eles devem ser inseridos nessa reforma. Até porque eles têm muito mais privilégio. Tem muito mais privilégio. Que aí não é só estabilidade, não. É vitaliciedade. E aí a gente sabe como que é o Judiciário. Por terem vitaliciedade, fazem o que querem e já se julgam deuses, né? Ainda mais com a vitaliciedade. Os caras, quando... para ser exonerado, né, sei lá, se seria esse realmente o termo, só se ele fizer algo muito grave e mesmo assim é uma aposentadoria compulsória e fica recebendo aí seu grande salário, gordo salário. Isso, o Judiciário e também o Ministério Público. Então faço essa crítica aqui, mas esse é um tipo de questão que nós vamos levar para a comissão especial e não aqui onde estamos debatendo o mérito. E no mérito, aliás, no mérito, estamos debatendo a questão da admissibilidade jurídica e os pressupostos constitucionais. E aqui o relatório não fere em momento algum a admissibilidade jurídica. Obrigado. Senhora presidente,